Antes do fim, começa com uma pergunta que, para mim, norteia as ações que eu começo a fazer para construir a história, a peça e principalmente a estrutura. Como instaurar circularidade, simultaneidade, como criar parábolas estruturais, hipérboles, esses movimentos de onda na estrutura de uma peça que tem 4 atores. Diferente de 1945, que tinha 13 atores, e também diferente de Ricochete, onde a ideia de simultaneidade não era pretendida, até pelo número pequeno de atores. Portanto, eu começo a pensar o antes do fim a partir dessa pergunta: como que eu poderia criar uma estrutura que me possibilitasse a simultaneidade, principalmente, já que a circularidade me parecia possível, uma vez que em Ricochete isso já tinha sido realizado de alguma maneira. Como instaurar, portanto, a simultaneidade em uma peça com poucos atores? No desenvolvimento de Antes do Fim, eu escolhi uma forma de estruturação que se assemelha à forma seriada, que a gente vê muito corriqueiramente na televisão, nas plataformas de streaming. A intenção era experimentar um pouco o teatro nessa conformação, principalmente para o espectador comum, principalmente em relação ao espectador comum. Como que esse espectador, que está acostumado à forma seriada na televisão, nas plataformas de vídeo, como que ele poderia lidar com a linguagem teatral. Para essa experiência não importava tanto a ordem em que essas peças, com seus respectivos protagonistas, fosse exibida. A ideia realmente é que fatos, dados relacionados à trajetória deste personagem estivessem ali, expressas naquela peça. Eu acho que compreendi que a ideia de protagonismo não nos ajuda na circularidade nem na simultaneidade. A ideia de protagonismo, na verdade, traça uma linha reta. Essa é a grande cilada de Antes do Fim, mas que conquista um monte de outras coisas. A ideia de circularidade se concentra um bom tanto no contexto, que parte da perda dos 2 filhos para o acaso, até o impedimento para que se ocorresse o fato mais importante da história Antes do Fim, que seria o último concerto de um quarteto de música clássica. Não ocorre o concerto, justamente porque a mãe dos meninos não vai. A violoncelista se perde pela cidade, pelas ruas, por onde os outros personagens, inclusive, já passaram, um pouco antes, um pouco depois. Então, a primeira experiência com Antes do Fim foi exatamente dividi-la em 4 peças. 4 peças apresentadas cada uma em um dia. Foi assim que a gente estreou no CCBB de Belo Horizonte em 2017. É a mesma peça, evidentemente, é uma história que envolve 5 personagens, 4 deles estão no palco, 4 deles estão interagindo e um 5º personagem está no foyer, perdido ou fora
daquela circunstância que envolve os 4, que são os protagonistas de cada episódio dessa série.